Olá, amigos. Começa aqui mais uma edição do programa podcast do Gente que Fala. Eu tenho muita honra, muito orgulho em receber hoje o meu querido amigo jornalista Mário Marinho, muito conceituado. Como vai você? Bom, primeiro é um prazer muito grande rever você. Quantas e quantas vezes participei do Gente que Fala, né? Tava com saudade, Que né? bom. E você continua sendo um cara muito generoso. Muito Imagina, obrigado. imagina. É um prazer tê-lo aqui, viu, Marinho? De coração mesmo. Bom, além de jornalista, você foi presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Foi. É isso? Eu fui presidente lá em 1984 e 85, né? E depois, anos depois, pediram para que eu voltasse, fizeram um movimento e tal. Eu voltei, acabei sendo, acho que o mais longevo presidente da CES, fiquei 10 anos. Eu falei, gente, parecendo que eu sou Chega, né? um ditador aí, É. né? Aí saí e continuo acompanhando o CESP e tal, mas assim de longe, né? 84 e 85, eu estava na Federação Paulista de Futebol. Nós Né? tivemos. É. Aliás, foi é bom que você diga aqui, né? Conte a história, porque eu acho a história muito importante. Sim. Porque eu havia convidado o presidente da Federação Paulista de Futebol, que era o Zé Maria Marim, É. né, para dar uma entrevista. É. E havia um embate muito grande naquela época da federação contra o jornalista e de jornalista contra a federação. Sei. Né? E o Zé Maria Marim, muito esperto, que ele sempre foi um político muito esperto, ao invés de ele mandou você, que era o assessor dele. É. Né? E eu me lembro que os caras começaram a atacar você, e eu falei, gente, peraí. Isso. Né? Isso. Não é isso, não. O falso está aqui porque o Zé Maria Marim não veio. Se vocês têm alguma coisa a falar mal do Zé Maria, vocês falam, mas do falso vamos respeitar que ele veio até nos ajudar. Porque você era do nosso time. Né? Então, e aí a entrevista se transcorreu tranquilamente e tal, sem nenhum problema. Eu me lembro bem disso. E agradeço muito, por sinal. Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo. Mário Marinho, você nasceu em que cidade? Eu nasci em Ribeirão das Neves. Onde fica? Em Belo Horizonte, pertinho de Belo Horizonte, 20 quilômetros de Belo Horizonte. Mas quando eu nasci, que parece que faz uns 150 anos, mas não é tanto, Imagina só. De Belo Horizonte para Neves era uma viagem de 3 horas, jardineira, atolava, aqueles negócios todos e tal. Né? E Neves ficou uma cidade assim razoavelmente conhecida, que meu pai até foi para lá trabalhar lá, porque na época, antes do meu nascimento, foi construída lá a Penitenciária Agrícola de Neves, que foi a primeira experiência sul-americana de ressocialização do detento, né? Então Sim. o detento trabalhava, ia para a roça, ia Sim. para a agricultura, esse negócio Sim. todo, né? E Ribeirão das Neves tem um outro ilustre cidadão também, chamado Wilson Piazza. Ah, o Piazza. Piazza é de lá. E uma vez eu encontrei o Piazza, conheci o Piazza em Belo Horizonte, minha carreira de jornalista começou lá. Encontrei com o Piazza e falei, Piazza, você é o segundo cara mais importante de Ribeirão das Neves. Ele falou, por quê? Quem é o primeiro? Eu falei, eu, pô. Tá certo. Tá certo. E passados uns anos, eu voltei a encontrar com o Piazza, muitos anos depois. Falei, Piazza, você agora é o terceiro. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o mais famoso de Neves hoje é o Bruno, o goleiro, aquele que... O Bruno, aquele do Flamengo? Aquele que assassinou a mulher, Isso, né? isso. A Elisa, me parece, Elisa Samúdio. Samúdio. E ele estava no auge só aparecia. Um dia eu ficava, falei, puxa, mas só aparece Neves para isso. Esse Bruno, por falar nisso, estragou a vida dele e da família, né? Da família, o filho dele que quer jogar, tem esse problema, né? Muita violência, né? Muita. Você saiu de lá, da cidade, com quantos anos? De Neves eu saí com 2 anos e fui para Belo Horizonte. Eu sou praticamente um Belo Horizontino. Você foi em Belo Horizonte, então? Eu cresci, minha infância foi toda em Belo Horizonte, né? De Ribeirão das Neves eu saí para uma outra cidade do interior onde meu pai foi trabalhar, ficamos lá 1 ano, e ali fui para Neves, para Belo Horizonte.
Em Belo Horizonte, desde os 4 anos de idade, por aí assim. Lá em Minas eu ia muito a Ouro Preto. Ouro Preto, Eu bela tinha um cidade. irmão que morava e estudava lá em Ouro Preto. A escola de engenharia famosa lá, né? Famosa. É da época do Império, a escola de engenharia. Exatamente. Eu fiz exame lá, mas não passei, graças a Deus, porque não tinha nada a ver comigo. Você é casado? Sou Com casado. certeza absoluta. Casado com a Vera Lúcia. Olha aí a Vera. Aí, tá vendo? Olha o casal aí. Somos casados. Olha você ver. Como diz um amigo meu, o tempo cria monstros. Vê esse menino aqui, vê o velhinho ali do lado. Mas é assim mesmo, todos Esse nós. aqui Todos nós. foi o dia do casamento, dia 17 de maio de 1969. 79? 69. Ah, 69? 69, é. Você casou 2 anos antes que eu, então. Né? Você é de 71. 71. Eu vou fazer 55. Então, eu estou com 57 anos de casado. 57 já, bastante tempo, hein? Com a mesma mulher, né? Muito Isso é raro hoje em dia, né? É muito. Hoje em dia não acontece. Quando eu fiz 50 anos de casado, na festa da Bodas de Ouro, né? Aí fizeram uma homenagem lá para mim, pedir para eu falar alguma coisa e tal. E eu falei que eu, a Vera e mais um casal que estava junto com a gente, falei assim, olha, nós dois vamos ser expostos daqui a alguns tempos e vão falar, esses aqui ficaram 50 anos casados com a mesma pessoa. Então você vai no museu, você vai ver o Tiranossauro lá, ou não sei o quê, e vai ver o Mário Marinho com a Vera. Esse aí também é 50 anos casado e tal. Então a gente é histórico. Né? O que a gente deseja é vida longa com saúde para você e para sua esposa, né? Marinho, por que você escolheu ser jornalista? Pois quando eu era criança mesmo, assim, Sim. de 5 anos, 6 anos de idade, eu queria ser padre. Padre? Sim. Eu não podia ver, onde eu vi um padre, eu corria lá para pedir bênção, sabe, para tomar a bênção do padre e tal. Né? Depois, um pouco mais tarde, eu queria ser advogado. E eu me lembro, até estava lembrando isso outro dia com um amigo, que eu tinha uns 12 anos de idade, a minha mãe estava recebendo uma visita lá em casa, né? Então a gente estava tomando um café, aquele café das 2 e tal. E a visita muito simpática e tal. Falou, Mário, quando você crescer, você vai ser o quê? Eu falei, advogado. Minha mãe falou, advogado não, de jeito nenhum. Essa amiga falou, Celina, por que isso? Né? Ela falou, advogado mente muito, é muito mentiroso, eu não quero que ele seja mentiroso. Aí a visita para dar uma melhorada, ela falou assim, não, mas olha, ele pode formar em direito e ser um delegado. Ela falou, para bater nos outros? Isso não adianta nada. O argumento falhou. Mas eu, desde de criança, eu gostava muito de ler, já lia jornal, na época de curso primário eu já lia jornal e tal. E a minha vida profissional, eu comecei a trabalhar em oficina de jornal. Sei. Eu fui aprender a ser linotipista, que é uma profissão que não existe mais. Aonde né? isso? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte ainda. Com 15 anos eu fui nomeado a trabalhar na oficina do Minas Gerais, que é o jornal oficial do governo, né? Mas trabalhar em oficinas. E ali eu podia, como linotipista e tal, eu tinha que digitar as matérias, então eu fui aprofundando as minhas leituras. Né? E um dia eu falei, eu vou ser jornalista. Eu lia demais, lia a Última Hora, eu li o Diário de Minas, eu li o Diário da Tarde, eu li o Globo. Eu falei, eu vou ser jornalista. O segredo é a leitura mesmo, né? Para quem quer ser jornalista. Um dia eu entrei na redação fui no Diário da Tarde, que era o jornal que eu mais gostava, que era o Vespertino, óbvio. E cheguei lá com aquela ousadia da juventude, eu tinha 22 anos de idade. Falei, eu quero falar com o Dr. Fábio Doyle. A moça falou, ele está esperando? Eu falei, não está esperando não, mas eu quero falar com ele sobre jornalismo. Aí ele me recebeu, né? E falou comigo, eu falei, levei uns contos que eu escrevi, uns negócios assim, mostrei para ele. Ele falou, mas nós não temos aqui sessão de literatura. Eu falei, olha, mas eu
não estou querendo ser escritor, não, eu quero ser jornalista mesmo. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, você volta daqui a uma semana, deixa eu ler o seu texto, e você volta daqui a uma semana. Foi na terça-feira, na outra terça-feira eu estava lá. A primeira coisa que eu fiz foi olhar se os textos ainda estavam em cima da mesa, num cantinho qualquer, assim, não estava não, né? Aí ele falou, olha, eu gostei do que li, né? E acho que você leva jeito. Aí ele puxou a gaveta, que assim, tirou um monte assim de jornal, acho que tinha uns 3, 4 exemplares, mostrou para mim e falou, você conhece esse jornal? Falei, não. Nunca viu falar? Falei, não. Você leva para casa, vai ler, lê tudo, todos esses jornais, lê tudo. Volta daqui a uma semana que nós vamos conversar novamente. Esse jornal era o Jornal da Tarde. Da tarde? É. É. E eu li todos os Sim. jornais, passei a comprar o Jornal da Tarde, chegava em Belo Horizonte com um dia de atraso, né? Eu fiz uma assinatura na banca, eu avisei para o cara da banca que eu costumava comprar lá. Chegou o Jornal da Tarde, você pega um exemplar e guarda para mim. Ele recebia 4 ou 5 só. Então. Falei, guarda para mim. Se eu não passar aqui hoje, eu passo amanhã e pago direitinho. Então eu li o Jornal da Tarde todo dia. Era meu sonho vir para o Jornal da Tarde. Até que eu fui convidado a vir para o Jornal da Tarde. E depois brilhou muito, a gente vai contar o resto disso. Essa foto aqui, olha, essa foto do Manente, o meu filho tinha essa cara, quando na mesma idade, né? Uhum. E muita gente me ligou, falou, puxa, como é que você conseguiu pôr a cara do seu filho no Jornal da Tarde? Falei, não é meu filho, mas era muito parecido. O cabelo, a boca, o nariz, e todo mundo na época confundia, sabe? E eu ficava todo feliz, embora esse menino chorou muito ali porque o Brasil tinha perdido. Foi o dia que o Brasil perdeu para a Itália, Copa, né? Perdeu a Copa. Aqui você tem na mesa redonda, com todos conhecidos, você de camisa amarela aqui, usava bigode, né? Essa foto aqui, onde é? Essa foto é na redação do Jornal da Tarde. Foi uma foto, havia uma matéria especial que falava sobre cigarro de palha, que se usava muito naquela época e estava voltando a usar, né? Então precisava de uma foto para ilustrar. Então todo mundo da redação está com um cigarro na mão. Cigarro de palha. Cigarro de palha, né? Esse de camisa bege, de paletó bege, você lembra o nome dele, não? Deixa eu ver. Será o Dari Pereira? Me parece Dari Pereira. Eu não lembro, não. Lembro que ali num canto ali está o Luciano Faccioli. O João Heder, que apresentava o programa. Marinho Pérez, zagueiro, de azul. Então, esse é o Heder. O João Heder. Pensei que você está falando esse aqui. Não, é o João Heder. João Heder. Você ficou muitos anos no Jornal da Tarde. Quantos anos? Fiquei de 68 até 1990, 22 anos. 22 anos. Cheguei ali como repórter e saí de lá como o editor de esporte do Jornal da Tarde. Muita história por lá, não? Tem muita história. E você reúne sempre o pessoal, eu vejo nas redes sociais, você gosta de reunir o pessoal de antigamente, né? Eu só queria falar um negócio dessa foto. Sim. Essa foto é icônica. Mostra a foto de novo, Maria. Essa foto é uma foto icônica, porque isso aqui é de 1982. E até hoje essa foto é falada, essa primeira página é falada. Isso, né? Isso. Essa foto foi do Reginaldo Manente. Exatamente. O Brasil tinha perdido a Copa do Mundo. E eu saí de casa depois que o Brasil perdeu para a Itália e fui trabalhar como chefe de esportes, procurando o que eu vou falar. Porque falar que o Brasil perdeu, todo mundo já está sabendo. Sim. Né? E então, aí fui para o jornal preocupado com isso. Né? E por volta de 5 horas da tarde eu recebi as fotos que chegaram da Espanha e comecei a olhar as fotos e tal, até que eu vi a foto desse menino. A foto não era bem essa aqui, não. Ele aqui ao lado, ele tem uma pessoa que era a mãe dele. E aqui tem uma outra pessoa. Assim. Eu peguei a foto e falei, isso aqui é a nossa capa. Peguei um lápis de cera que a gente usava para fazer marca na foto, né? Chamei o chefe de fotografia e falei, eu quero essa foto assim,
fiz o desenho que eu queria, que é esse desenho aqui, exatamente para dar destaque ao CBF, CBF. né? O peito do menino que está assim estufado, né? É um motivo assim, de orgulho, a cara dele está... E sem texto, né? né? E sem título Não precisava ter. Você não precisava. O detalhe é que o redator-chefe na época, o Fernando Mitre, que até há pouco tempo era diretor de jornalismo da Bandeirantes, Sim. ele me ligou da sala dele. Marinho, estou sabendo que você tem uma foto bonita aí que você não mandou para mim. Aí eu falei, não é uma foto não, eu tenho uma página. Ele falou, peraí que eu vou ver. Aí chegou lá, na hora que ele viu essa foto, né, com esse corte que eu dei, então, ele falou, essa foto é minha, primeira página. Eu falei, desculpa, mas você não vai levar não. Ele falou, como não? Eu sabia que era uma luta em glória porque ele era o redator-chefe, né? Eu era subordinado. Eu falei, porque você vai botar chamada de trânsito, vai botar chamada de polícia, de política, e não pode, isso é a página, é essa só aqui. isso. Aí ele falou, não, mas eu quero essa página aqui, me dá aqui, deixa eu levar. E levou. E aí, falando, o Manente foi um dos maiores fotógrafos que eu vi de esporte, de jornalismo esportivo. Foi. Né? Foi. Nesse jogo aqui, lá no Jornal da Tarde, Fausto, nós aprendemos que a gente tinha que, quando saía para fazer uma reportagem, você tinha que trazer alguma coisa de diferente que os outros iam publicar. Sim. Né? Por isso que era o jornal foi mais moderno na época. Era o mais moderno, foi uma revolução. Né? E o Manente foi um dos fotógrafos que encarnou isso aí. Nesse jogo, e quando o Brasil, o juiz apitou o final do jogo, todos os fotógrafos viraram as lentes dele lá para baixo, para o campo. Né? O Manente fez o contrário, ele virou para a arquibancada e ficou procurando um personagem, que era bem o estilo do Jornal da Tarde. E achou esse personagem aí. Parabéns para o Manente e para você também, né? Eu falo com o Manente que foi... Ele fez a foto, mas você soube usar, né? Exato. E o Mitre, quando levou para a capa do Jornal da Tarde, valorizou ainda mais, que ele ia ser capa do caderno. Sim. Né? Este menino aqui chama-se José Carlos Vilela. Sim. Ele mora em Curitiba, é advogado, e de vez em quando eu falo com ele. Olha só. A gente tá eu coloquei ele no grupo que eu tenho do Jornal da Tarde. Sim. Né? Eu falei, você é personagem do Jornal da Tarde. Botei ele no grupo. Então, a gente está sempre conversando, sempre se falando e tal. Que bom, né? Que bom. E essa foto é comentada até hoje? Até hoje. Aonde a gente chega, começa a falar de jornalismo, tem alguém que vai se lembrar de aquela capa do Jornal da Tarde e tal. Marinho, você foi presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo, como você já falou. Foram 10 anos. Foram 10 anos. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito boa, sabe? Quando eu cheguei e começou por acaso. Um dia, um repórter meu lá do Jornal da Tarde, o Odir Cunha, excelente texto. Odir Cunha. O Odir Cunha falou comigo assim, falou, Marinho, nós estamos fazendo um movimento de oposição à CESP, eu já era sócio da CESP, mas nunca tinha participado assim de qualquer movimento político, né? E nós vamos ter uma reunião hoje no Sindicato dos Jornalistas. Você não quer comparecer, não? Eu falei, vou. Aí fui. Quando cheguei lá, estava aquele negócio assim um pouco desorganizado e tal, né? E eu falei com o Odir, tem que começar a reunião, pô. Estava um grupinho conversando aqui, outro ali e tal. Ele falou, Marinha, você é mais experiente, você é o editor, você é mais experiente. Senta na mesa aí e chama o pessoal para reunir. Eu falei, tá. Aí sentei, bati na mesa e tal, falei, gente, vamos começar e tal. Aí eu fui participar da outra reunião, depois da outra, e depois, quando eu vi, eu era o candidato. Sim, você liderou, né? E acabei sendo o candidato, não teve oposição, né? Fui candidato único, a oposição começou a lançar um candidato e depois se retirou, né? Eu fiquei nesse primeiro período, que eu estou te falando, 2 anos. Eu saí, o Edson Catamarca, que está nessa foto aqui, foi o meu vice-presidente. Aqui nós temos o Haroldo Queurino, que foi presidente também mais tarde. Milton Neves. E o Milton Neves, que foi vice-presidente do Haroldo Queurino. Muito bom. Boas lembranças, né, Mário? Boas lembranças. Aqui é exatamente a foto de inauguração
tinha o painel de presidentes lá na CESP, né? Então, quando eu passei o cargo para o Haroldo Chiorino, inauguraram minha A sua foto lá. Está lá até hoje. Sua foto. Aqui é a Dona Vera, quem eu chamo Vai ficar... carinhosamente de Sofia. Sofia, Sofia, tá certo. Você, Marinho, qual é o jornalista esportivo que considera o melhor hoje, esportivo? É muito difícil se pontuar, sabe? Até porque nós temos... As mídias são muito bem delineadas, né? Você tem o cara de rádio, que hoje está assim, em segundo plano, de televisão, das mídias sociais, são bons jornalistas, né? Mas eu baseei a minha carreira em jornalistas do Jornal da Tarde. Quando eu vim para cá, o Murilo Felisberto era o redator-chefe, ele era o suprassumo dos jornalistas criativos para burro. Com 27 anos, ele montou a equipe do Jornal da Tarde. O Mino Carta, que também foi fundador do Jornal da Tarde, mas quando eu cheguei, ele tinha acabado de sair para fazer a Veja. Carmo Chagas foi meu primeiro editor. O Edson Scatamaca aqui, que a gente viu, ele trabalhou comigo no Jornal da Tarde, depois foi para a Globo, depois foi trabalhar com o Faustão. Né? Fausto Silva foi um grande jornalista também, né? Grande repórter, fomos repórteres juntos. Ele era do Estadão e eu do Jornal da Tarde, mas a gente estava sempre juntos. Tivemos experiências juntos. Havia aquele programa que era a transmissão de jogo de várzea, acho que era na Record, Era o Galo da Várzea, esqueci agora como é que chamava. Mas o Fausto Silva chegou a ser repórter lá, eu comentarista. Depois o Fausto Silva passou a narrador, né, e eu comentarista. Então a gente tem grandes jornalistas. Mauro Betti é um grande jornalista, eu gosto muito do Mauro Betti. Né? Nós temos bons jornalistas. Que bom, você lembrou aí de várias feras do jornalismo. É uma pena que a gente está vivendo hoje uma crise muito grande de intolerância. Então o jornalista fala um negócio errado que pode errar e tal. Aí se mete o pau na imprensa toda, ninguém presta. Os valores hoje são outros, né? São outros. Sim, são poucos. E mudou muita coisa para pior, né? Eu ia perguntar mesmo, a imprensa esportiva de hoje difere muito do passado, né? Difere. Por uma série de coisas. Hoje, eu vou dizer que hoje é mais fácil, entre aspas, porque você tem comunicação muito mais fácil, muito mais rápida, né? Você tem que mandar uma foto para o jornal, você manda imediatamente, manda no WhatsApp, né? No meu tempo, fotos eram radiofoto, telefotos, essas coisas todas. Eu me lembro que a minha primeira viagem internacional, em 1968, eu fui cobrir a final da Libertadores em Montevidéu, Palmeiras contra Estudiantes de La Plata. Palmeiras perdeu. O jornal tinha levado, o Estadão levou um aparelho de rádio para fazer transmissão das matérias por rádio, para a redação, né, onde uma pessoa ia datilografar e tal. E quando eu cheguei lá, simplesmente o rádio não funcionava. Funcionou todos os dias. No dia do jogo ele não funcionou. Lá, acontece isso. E naquela época não tinha satélite, era propagação de ondas magnéticas, né? E era mês de junho, e mês de junho dizem que é pior, o inverno, muita névoa e tal, então não conseguia falar, né? E eu desesperado, que eu precisava de passar essa matéria, né? E eu sei que 3 horas da manhã eu fui na casa de um correspondente da UPI, né, United Press International, que era uma das maiores agências de notícias internacionais, porque ele tinha o telex na casa dele. O hotel não tinha telex. Aí era 4 horas da manhã, eu estava lá digitando no telex dele, e a mensagem foi para Portugal, e de Portugal eles passaram para o Brasil. Puxa vida. Porque não atravessava. Fez uma viagem. Não atravessava do Uruguai para São Paulo, exatamente por causa dessas neblinas ali. Então, ele fez a triangulação, foi para o Rio, do Rio para Portugal e de Portugal para São Paulo. E conseguiu botar a matéria no ar. Que bom.
Eu fui dormir, era 6 horas da manhã, quando foi mais ou menos Mas com a missão cumprida, né? meio-dia, por aí. Assim, eu estava preocupado, falei, será que deu tempo? Será que deu tempo, né? E aí, por volta de meio-dia, eu acordei com o telefone tocando, o porteiro, o recepcionista, tem um telegrama aqui para o senhor. Eu falei, "Ih, fui demitido." Aí desci rápido, peguei o telegrama, era do Marcos Faerman, também foi um grande jornalista. Ele era o meu chefe no Jornal da Tarde, me cumprimentando. Ele ficou sabendo da luta que foi para eu conseguir passar essa matéria, então cumprimentando que a matéria tinha chegado a tempo e tinha sido. Aí eu fiquei Eu tenho uma história com o gratificante. Marcos Faerman. É, Eu estava na Secretaria de Esportes da Prefeitura. uhum, E aí surgiu a ideia de a gente pintar o muro, eram 4 quilômetros de muro, em torno do Pacaembu, com a história do futebol uhum. brasileiro, entendeu? Mas, no fim, não deu certo. E ele tinha um projeto lindo, maravilhoso. E é uma pena, porque ia ficar muito bonito ali, tudo É, iluminado, entendeu? ficava Seria mesmo, um ponto, ficaria mesmo, é. um ponto turístico, inclusive, né? Aham. Mas ah, quando você está no cargo, nem sempre consegue fazer Não, tudo o não que quer, consegue. né? É. Qual foi a entrevista mais difícil que você já realizou? A entrevista mais difícil. Bom, deixa eu te falar que 3 coisas. Quando eu comecei a trabalhar em jornal, eu consegui um dia entrevistar, falar com o governador do estado. Eu achei aquilo para mim foi falei, gente, eu estou falando com o governador do estado, era Israel Pinheiro, o governador do estado. Sim, Bom, aí passaram alguns meses, né? Eu trabalhava no Diário da Tarde como repórter esportivo e na última hora era um repórter de polícia. Mas eles gostavam muito do meu texto, mandavam fazer matéria fora de polícia e tal. Aí o Roberto Carlos ia fazer uma apresentação em Belo Horizonte. Ele ia chegar no outro dia, tipo 10, 11 horas da manhã, então me mandaram cobrir o Roberto Carlos. O Roberto Carlos ainda era meu ídolo naquela época, né? E pô, eu falei, puxa, o Roberto Carlos, né? E aí eu fui pro hotel, fiquei no hotel a tarde inteirinha, Hotel Del Rey, em Belo Horizonte. Só consegui falar com ele no final da tarde. E a gente tinha um problema, porque a última hora era impressa no Rio, então você tinha que passar o material para o Rio e tal, né? Mas consegui falar com o Roberto Carlos. Eu falei, agora só está faltando um, Pelé. São os 3 maiores, sim. né? E aí eu fui falar com o Pelé, né? Falei com o Pelé. O primeiro jogo do Santos que eu vi ao vivo em Belo Horizonte foi contra o Cruzeiro, 1966, em novembro, pela Copa do Brasil. O Cruzeiro ganhou do Santos. Santos de Doval, Coutinho, Pelé e Pepe, Sim, né? Ganhou de 6-2. O Cruzeiro estava despontando, tinha Dirceu Lopes, Tostão, Wilson Piazza, Natal e tal. Estava despontando ainda, né? E aí eu falei com o Pelé, né? Eu falei com as 6 pessoas mais importantes do país, né? exatamente. E era mesmo, né? Era Era um assim. orgulho falar com ele, né? Era, ô, tá Chegar doido. perto. Quanta É, gente não gostaria, né? De é, ter chegado perto. Olhando para trás, qual foi o maior aprendizado na sua trajetória como jornalista? o maior aprendizado foi o Jornal da Tarde, né? Sim. Porque é isso que eu te dizia aí, que o Jornal da Tarde era espécie de uma bíblia para os Você jornalistas, ficou né? muito comovido quando fechou o jornal? Fiquei muito chateado, muito... Sabe, quando eu saí de lá, em 1990, não é porque eu saí, mas de 1990 para frente, o jornal começou a dar uma caída, sabe? Eu continuei lendo o Jornal da Tarde todo dia, eu não sou aquele cara que para, se saiu da empresa, a empresa não presta e tal, nada disso, eu lia o Jornal da Tarde todo dia e tal. Mas a gente já não estava se identificando mais com aquele Jornal da Tarde de grandes reportagens, Carlinhos Brickman, Moisés Rabinovici, sabe, que esses caras... Quando eu cheguei no Jornal da Tarde a primeira vez, eu vim de Belo Horizonte, então eu entrei na redação, acompanhado do Marco Antônio Rezende, que foi o cara que me trouxe. Eu falei, quem que é aquele cara ali? Ele falou, o Percival de Souza. Eu falei, Percival? Rapaz, quanto, né?
Aí, o que é isso? Aí, esse aí é o Carlinhos Bico. E aquele aí, o Miguel Jorge. Nossa, rapaz, olha. Só tinha nome Eu famoso, falei, né? aquele outro, aquele é o Roberto Avalone. Eu falei, rapaz, olha o meio que eu estou. É Então, gostoso isso, né? muito legal e foi um grande aprendizado. É. Aprendizado não só da profissão, mas de relacionamento. Tanto é que você falou aí, eu lembro, todo ano eu reúno a equipe do Jornal da Tarde para um almoço tradicional Sim, nosso no mês de março. Esse ano foram 60 jornalistas. olha Né? só. É muita gente. Sim. Né? Todo mundo velhinho, todo mundo cabeça É, branca, todo mundo, alguns de bengala como eu e tal. Mas a alegria do reencontro, sabe? Aí eu criei o grupo do Jornal da Tarde no WhatsApp, a gente conversa o dia inteiro, às vezes quando tem umas brigas, porque tem aqueles caras que são mais para a esquerda, outros mais para a direita, mas é aquela briga que no fim são saudáveis, né? Então, o Jornal da Tarde foi um grande aprendizado profissional e também de maturação em termos de família, né? A gente éramos aqueles profissionais que nós não nos encontrávamos apenas no trabalho. Fim de semana, folga. Vamos fazer um churrasco lá em casa, vamos falar. O outro falou, vamos almoçar não sei onde. Eu lembro que um dia nós fomos, quando o Ponto Chique fechou, Ponto Chique agora é novamente, ele era no Largo do Paissandu, né? Ele ia fechar. Então, na véspera do fechamento dele, nós fomos na turma do Jornal da Tarde, lá para se despedir do Ponto você Chique. falou que ficou muito feliz em encontrar Carlinhos Brickman, aí citou vários nomes aí. Hoje, muita gente gostaria de estar perto de você, conversando com você, Ó. não é? E a vida é assim. Eu A acho vida que é assim. Poxa, Mário Marinho, eu gostaria muito de conhecer pessoalmente e tal, né? Você sabe que, olha, eu, além de Jornal da Tarde, eu trabalhei na TV Gazeta, na mesa redonda durante muito tempo e tal. E outro dia eu peguei o Uber, né, e eu gosto de sentar do lado do motorista. Minha mulher sentou lá atrás, eu do lado do motorista. O motorista começou a puxar assunto comigo, falar de futebol, não sei o quê. Aí, de repente, ele falou assim, olha, eu conheço o senhor. É mesmo? Ele falou, o senhor entrou aqui, eu bati o olho, eu falei, agora eu não estou lembrando de onde eu conheço o senhor. Eu falei, provavelmente da mesa redonda da Gazeta Esportiva. Ele falou, exatamente, o senhor e o Roberto Avalone. Olha Né? aí. Isso faz, olha, faz mais de 40 anos que eu saí dali, né? Eu tive outras experiências em televisão, então, mas vê como as coisas marcam, né? E a mesa redonda existe até hoje, né? Existe até hoje. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Mário Marinho, a Copa do Mundo começa hoje, dia 11 de junho. O que você me diz da Copa? Vamos ganhar dessa vez, não vamos? Essa é a pergunta do milhão, né? Bom, primeiro, o formato da Copa do Mundo não me agrada. Eu acho que você aumentar o número de participantes não significa que você vai ter mais qualidade. Até pelo contrário. Significa até que pode baixar um pouco mais. Mas tudo bem, vamos torcer para que tudo transcorra legal, né? No Brasil, nós vivemos o nosso futebol, já de uns tempos para cá, de falta de craques. Eu acho que o time do Brasil ele é bom, né? Mas eu acho que para a seleção tem que ser ótimo, não pode ser bom. Futebol arte, né? Futebol de 70, de 82, 94, né? Eu acho, sinceramente, o seguinte, eu torço para o Brasil, torço para que o Brasil seja campeão. Aonde a seleção brasileira joga, eu gosto de ver e torço para a seleção. Eu não sou daqueles caras que ficam torcendo contra e tal. Eu torço a favor e tal. Espero que o Brasil acabe com esse jejum nosso aí, que já dura 24 anos, né? E que a gente consiga ser campeão. Mas
Eu não sou muito otimista. Ou Não. seja, muita gente de 24 anos aí não viu o Brasil Não campeão viu. ainda, né? É uma geração, né? É. O Casemiro, você acha que pode ser considerado um líder no time? Não. Pode. Pode ser, eu acho o Casemiro. O Casemiro até se impõe mais pela liderança do que pelo futebol. Hum. Ele sempre foi um jogador bom, mas um jogador de recursos limitados. Sim. Né? Mas ele é Muito sério, né? Ele é muito sério, ele é muito dedicado, ele se empenha muito, né? E tem o respeito dos companheiros. Então, eu acho que ele é um bom líder na seleção. E o Ancelotti, o que você acha? Eu acho que foi uma boa aquisição da seleção. Acho que a seleção, na época, precisava. Eu acho que o técnico de futebol ele tem que ser maior do que o jogador. Ele pode até não ganhar mais que o jogador, porque o jogador é estrela, tem Mas ele é o patrocínio, comandante, né? mas ele é o comandante, então ele tem que estar acima. Né? E nós estávamos aqui, infelizmente, com uma crise de técnicos também, uma mesmice, né? Sai o Dorival, entra o fulano, entra assim, mais ou menos assim no mesmo nível, né? Precisava de um cara, um choque. Eu acho que o Ancelotti veio, o Ancelotti, acho que ele, nesse 1 ano que ele está no Brasil, ele conseguiu fazer alguma coisa, não muito, porque os jogos que ele comandou foram aquelas data FIFA. São 3 dias só de reunião, quer dizer, não dá para você fazer quase nada. Mas ele conseguiu aprender a falar português, mostra o interesse dele. Ele se interessou pelas coisas do Brasil, né? Carnaval, o Rio de Janeiro, essa coisa toda. Quer dizer, ele procurou ali se enturmar com o Brasil e ter o espírito brasileiro, né? Então, eu acho que ele foi uma boa aquisição e eu acho que a gente está bem de técnico para a Copa do Mundo. Vamos torcer para que tudo dê certo, né? Vamos. Vai ser uma alegria para o país, né? O país merece. Merece. Não é? Merece e precisa. É. Né? Na sua visão, Marinho, qual é o melhor técnico do futebol brasileiro hoje? Nossa, hoje é difícil você falar. Aquilo que estou te dizendo, parece assim uma horizontalidade, sabe? Eu gostava muito do Fernando Diniz quando o Fernando Diniz apareceu, porque ele apareceu com uma proposta nova, toque de bola, posse de bola, que negócio, eu achava muito bonito. Mas depois eu acho que ele foi extrapolando aquele jeito dele de brigar com os jogadores, de xingar, de não respeitar os jogadores, né? Agora, ele foi para o Corinthians, eu acho que ele tinha um sonho de ser técnico do Corinthians, e ele está segurando um pouquinho esse os excessos dele, né? Ele está segurando. E está sendo um bom técnico no Corinthians, né? E o Abel, o que você acha? Eu acho o Abel um excelente técnico. Acho o Abel um cara muito antipático, mas muito competente. Né? Aquele negócio dele brigar com todo mundo, você nunca vê ele sorrir. Está outra vez com o cartão amarelo, né? E ele chega para dar uma entrevista coletiva, é como se ele tivesse um interrogatório de policiais, aquela cara fechada, né? Mas eu acho ele muito competente. Não é para ganhar a quantidade de títulos que ele ganhou em 3 anos, né, no Palmeiras, é porque ele tem competência. Quem você acha que deveria ser convocado e não foi? Essa aí também é uma pergunta difícil, viu? Porque eu até concordo com o Ancelotti, quando o Ancelotti chegou no Brasil, primeira coletiva dele, ele falou que o Brasil tinha pelo menos 50 nomes de jogadores convocáveis. Eu acho que tem, mas só que nivelado por baixo. Sim. Eu acho que todo time, Fausto, ele precisa, principalmente a seleção, tem que ter um jogador que impõe medo no adversário. Sabe aquele jogador que o cara fala assim, não, deixa ele sozinho, fulano, olha lá, segura. Às vezes 2, 3 caras para marcar aquele jogador, e o Brasil não tem hoje esse jogador. Então, você fala, podia ter sido convocado o fulano, poderia não estar lá do na seleção. Paquetá, por exemplo, poderia estar no lugar do Paquetá. O jogador do Palmeiras, que é muito bom, o Andréas Pereira, que é muito bom, poderia estar no lugar. Mas são jogadores medianos, né? Então, eu não vejo aquele jogador que você fala assim, puxa, olha aqui, fulano não foi convocado, sabe? Não vejo. Aí chegamos no Neymar.
Neymar. Eu já escrevi isso muitas vezes. Eu tenho um blog do Mário Marinho, que o Neymar é o maior craque que o futebol brasileiro produziu nos últimos 20 anos e continua sendo. Ele só não foi o melhor do mundo por 2 motivos. Primeiro, que na época dele tinha Cristiano Ronaldo e Messi. A briga era difícil, né? E segundo, porque ele não levou o futebol a sério como deveria. Ele é um empresário de muito sucesso. Ele é um dos 4 jogadores mais ricos do mundo. Está na lista que tem o Cristiano Ronaldo, tem o Beckham, da Inglaterra, esqueci os outros, não sei se o Messi, tá? E tem o Neymar. Quer dizer, então, um tremendo de um sucesso, né? Agora, dentro de campo, ele não foi... ele não dedicou ao futebol o tempo que o futebol pedia. No jogo amistoso que o Brasil fez com o Panamá, o Neymar estava em campo no final. Uhum. E foi aquela homenagem toda, porque era a despedida do time do Brasil. Muito bonito. Todo mundo queria tirar foto com o Neymar, né? Fizeram fila para tirar foto com ele. É isso que mostra que o cara é um ídolo, é um cara respeitado no mundo todo. Então, eu torço para que na Copa ele esteja, agora comecinho na Copa, já... Eu acho que possivelmente ele não vai estar em condições no primeiro jogo. Sim. Mas eu lembro sempre para os amigos... Dia 13 agora o primeiro jogo, né? Eu lembro para os amigos um fato interessante. O Pelé, quando foi para a primeira Copa do Mundo, em 1958, ele foi machucado. E só jogou a partir do 3º jogo. Então, dos 7, ele só jogou 4. Né? E voltou rei. Né? Quem sabe vai acontecer isso agora? Quem sabe? Por que não? O futebol é cheio de surpresas agradáveis. Né? Então, de repente, ele vai entrar no 3º jogo e pode deslanchar. Qual você acha que é o adversário mais difícil do Brasil nesse início aí de 4 jogos? Dessa fase é Marrocos. Sem dúvida alguma, Marrocos. Se passar por Marrocos, vai dar um alívio, né? Vai tirar o peso. Vou fazer um parênteses aqui. Você já escreveu para o Orbis News. E eu estou renovando o convite para você. Está à disposição. Legal. A gente está alcançando mais de 100 mil pessoas aí. É? Que bom, pô. Tá bom? Está à disposição, viu, Mário? Vou voltar a escrever. Sabe que escrever é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Vou ficar muito honrado. Muito obrigado. Qual é o adversário mais difícil do Brasil? Você já me respondeu. Quais os países favoritos nessa Copa? Olha, eu acho que se a gente estivesse discutindo aqui a Copa de 2086, nós estaríamos falando que o Brasil é um dos 5 favoritos. Sim. Eu acho que é. E aí você bota a Alemanha, que é sempre muito forte, né? A França, que é campeã europeia, está jogando bem, e a Espanha. Eu acho que esses 4, e a Inglaterra, eu acho que esses 4 são os maiores favoritos para chegar ao título. Você apostaria em quem na final? Gostaria de apostar no Brasil, mas não aposto. Mas eu gostaria muito de ver um Brasil, né? Se a pessoa se desse um Brasil e Alemanha, e o Brasil fosse campeão em cima da Alemanha, não precisa ser 7-1. Acabar com aquela história de 7-1. Mas nem precisa ser 7-1. Basta aí 1-0 e levanta o caneco e já está ótimo. Agora, tem a Argentina aí também, né? Tem. E o Messi não está muito bem de saúde, né? Tem problemas. O Messi está meio afastado do time dele, esteve meio afastado do time dele, né? Não sei se ele já se recuperou. Mas a Argentina tem um time forte também, né? Tem. A Argentina também é um time copeiro. Quantas Copas você participou? Escrevendo da redação, o presente? Olha, de 1966 para cá, eu trabalhei em todas as Copas do Mundo, na redação. Sim. Só em uma delas, de 1990, que eu fui, pessoalmente. Nessa época eu nem estava no Jornal da Tarde. Eu fui fazer um trabalho, um dos patrocinadores da Copa, que era a Credit Card, me convidou
para fazer um trabalho de aproximação com a imprensa, de atendimento, sabe? Aquele trabalho. Não era assessoria de imprensa, mas era um trabalho ali de. E nós fizemos, eu e o Gilberto Russo, que era, na época, gerente de imprensa lá da Credicar, nós fizemos na cidade de Haste, que é onde o Brasil ficou concentrado, uma casa de conveniência que nós chamamos de Casa do Brasil. A partir dali, a FIFA depois criou a CBF, criou a Casa do Brasil em todas as Copas. E a gente fazia atendimento de jornalistas. Né? A gente contratou 2 moças que moravam lá, brasileiras, falavam bem italiano, podia servir de intérprete, tinha os jornais. Né? Então, eu acompanhei toda a seleção brasileira, que a participação até foi pequena, né? Me sacrifiquei, meu Deus do céu, que sacrifício que era todo dia ouvir o Sebastião Lazzaroni. Sebastião Lazzaroni. Nossa, ele com os alaronês dele, meu Deus do céu. E tinha treino de manhã e à tarde. E eu assisti todos os treinos, ficava junto à imprensa. E escrevia também uma coluna que o Falcão, Paulo Roberto Falcão, assinava. Sim. Eu era o ghostwriter dele. Sim, né? sim. Então, final de tarde, eu ligava para ele. Ele nunca ia lá, né? Ele ficava hospedado numa mansão lá perto de Haste e tal. Né? E eu ligava para ele, Falcão, Falcão. hoje aconteceu isso. Se eu fosse você, eu falaria isso. Ele pode falar. Outras vezes, eu escrevia a coluna e falava com ele, Falcão, eu estou com a coluna pronta. O que você está falando? O título é esse, eu estou falando, os assuntos são esse, tudo bem, manda ver. Nem procurava saber. Então. Foi um trabalho legal, né? E o Brasil foi desclassificado logo nas oitavas de final, aí eu fui para Roma, acompanhei o resto em Roma, foi uma experiência muito boa. Então, a partir, não de 66, a partir de 70, que eu comecei a trabalhar no segundo semestre, em jornal, no segundo semestre de 66, né? Já tinha passado a Copa. E aí, a partir de 70, todas as Copas do Mundo eu trabalhei. Hoje você gosta de assistir futebol em casa? Gosto. Ou assistir em casa? Gosto de assistir em casa. Como é que você é como torcedor? Tranquilo ou não? Muito, muito tranquilo. Eu não sou torcedor típico, não. Sim. Porque eu gosto de futebol. De um bom jogo, né? Bom jogo. Então, e outra coisa, desde criancinha, eu torço para o América Mineiro, né? Que já me fez sofrer muito. Quando eu vim para São Paulo, O América Mineiro. eu falei assim, o primeiro jogo de futebol profissional que eu vi na minha vida foi um América Atlético que meu pai me levou, porque meu pai era torcedor do América. Né? Então eu virei americano. Quando eu vim para São Paulo, eu falei, eu não vou torcer para time nenhum. Assim eu fico mais livre no meu trabalho e não sofro com ninguém. Né? Então, hoje a gente não vê mais isso, mas até uns anos atrás, se eu passasse na rua e visse os caras jogando pelado, eu parava para ver. Né? Hoje não. Agora, futebol eu vejo, ainda mais agora com essa quantidade de jogos na televisão. Né? Outro dia eu passei a tarde de sábado e até 10 horas da noite só vendo futebol. Muda de canal, muda outro. E aqui em São Paulo você torce para algum time, não? Não torço, não. Não. A minha família é corintiana. Corintiana. A minha mulher, que é atleticana em Belo Horizonte, ela fala que torce para o América só para me deixar contente, mas ela torce para o Atlético. E quando ela veio para cá, ela se encantou com o Corinthians. O meu filho é corintiano, a minha filha é corintiana, o meu neto é corintiano, minha neta é corintiana. Então, a família é corintiana. A gente está aí com 2 fatos muito bons, né? A Portuguesa e o Juventus, né? Não é? São 2 times que todo mundo gosta, é incrível isso. Todo mundo gosta. Eu trabalhei na Portuguesa 3 anos. Você trabalhou lá? Trabalhei lá, na época que o Zagallo foi treinador. Sei. Aliás, tive uma experiência muito boa com o Zagallo. O Zagallo foi uma pessoa muito fácil de trabalhar, né? Muito legal, um bom contador de histórias. Né?
perguntei para ele, ô Zagallo, nós tínhamos viajado, nós estávamos no Recife. E aí tava só nós dois sentados, tá, tipo 9 horas da noite, tava tomando lá um refrigerante. Então. Falei, Zagallo, o que aconteceu com o Ronaldo? Por que você botou o Ronaldo para jogar? Ele vinha no ele falou, Marinho, eu tinha escalado o Edmundo. Era o Edmundo que ia jogar. Eu estava fazendo a preleção com o Edmundo. Aí, de repente, eu olho para o lado, está o Ronaldo, junto com os dois médicos. Eu falei com o Ronaldo, falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu vim jogar. Aí eu perguntei para o médico. Ele falou, tranquilo, pode voltar. Que tá. Ele falou, ele era o melhor jogador do mundo, você acha que eu sou louco de deixar ele de fora? Botei ele para jogar e ele ainda foi um dos melhores em campo. Né? Foi. A Portuguesa, eu tenho até hoje amizades da Portuguesa, de vez em quando falo com alguns dirigentes de lá. Né? E o Ronaldo soube depois do futebol levar a vida dele empresarial, né? Levou. Ele é um cara hoje muito respeitado, faz muita publicidade, né? Tem uma imagem boa. Tem credibilidade. Né? Exatamente. O Ronaldo, eu tive com o Ronaldo uma vez, o Faustão, quando estava na Globo, ele costumava uma vez por mês, ele dava a chamada pizza do Faustão. Convidava lá uns 30 pessoas para ir na casa dele comer uma pizza, né? E eu fui numa dessas vezes. E eu estava lá batendo papo e tal. Aí o Faustão chegou para mim e falou, o Ronaldo tá aí, você já viu ele? Eu falei, não, vamos lá que eu vou te apresentar ele. Eu falei, tá bom. Aí cheguei assim, Ronaldo, que é o Mário Marinho, um grande jornalista, grande amigo meu de muitos anos e tal. Aí sentei lá, ele tomando o esquinho dele, que ele gosta, faz bem. E aí ficamos conversando. Aí eu falei com ele assim, eu falei, Ronaldo, você parou de jogar, mas você ainda tinha lenha para queimar, pô, você podia continuar. Ele falou, sabe por que eu parei? Eu falei, não. Ele falou assim, um jogo, um determinado. Ele falou assim, eu sempre fui um jogador muito esperto. Quando a bola saía do meu parceiro para mim, ela estava no meio do caminho e eu já estava aqui maquinando o que eu ia fazer com ela. Então, quando a bola chegava, que o marcador estava chegando para cima de mim, eu já sabia o drible que eu ia dar no cara e passava. Sempre fui muito rápido. Aí um dia, um jogo aqui no Pacaembu, o cara passou a bola para mim, quando eu fui pegar a bola bateu na minha canela. Eu falei, pô, esse eu não sou de jogar com a canela, pô. E depois eu comecei a ver que eu estava com dificuldade. Então, sabe o que eu notei? Era o seguinte, a minha cabeça está boa. Mas a comunicação da cabeça até o pé... o corpo não já está falha. Está mais lento, né? Está mais lento. Ele falou, quer saber a coisa? Eu já estou bem de vida, graças a Deus. Soube a hora de parar, né? Parou na hora certa. Bom, o Campeonato Brasileiro está parado, a Libertadores também, a Copa do Brasil também. Vamos começar pelo Campeonato Brasileiro. Quem que você acha que é favorito, que time é favorito o Palmeiras, este ano? Palmeiras outra vez. E quem pode derrubar o Palmeiras? Nós estamos falando aí, vai ter essa paralisação que não vai mudar nada assim em termos espetaculares no futebol, mas pode ter alguma mudançazinha, né? Mas eu acho que o time que é capaz de bater o Palmeiras ainda é o Flamengo. Mas você vê o Palmeiras, terminou essa interrupção aí, o Palmeiras com 7 pontos na frente do segundo colocado, que é o Flamengo. É muito difícil tirar. E é difícil o time perder, né? É, muito difícil. A Copa do Brasil. Copa do Brasil já é uma competição que eu acho muito legal, que esse mata-mata é empolgante. Times do Brasil inteiro, né? Times do Brasil inteiro, 80 times e tal, né? Parece até não ser... É do seu tempo. Quando o Campeonato Brasileiro teve 84 times. Sim. E que o slogan era assim, onde a arena vai mal, um time no Nacional. Exatamente. Botaram esse tipo de... Então, mas a Copa do Brasil, acho que é uma competição democrática, né? Oferece chance de gente que está lá no interior ver o Flamengo jogar, o Palmeiras, o Corinthians e tal, né? E, sabe...
Quem vai ser campeão da Copa do Brasil? É difícil de falar, é muito difícil. Porque os favoritos, né, são os mesmos. De repente dá um Corinthians, que não é favorito, mas de repente chega na Copa do Brasil, parece que vira a chave e, né, acaba ganhando 2 jogos importantes e vai ser campeão. Né? Mas é uma bela de uma competição. E a Libertadores? Libertadores, eu acho que a Libertadores a gente precisava de, eu não sei como fazer isso, mas acabar com esse negócio de o cara dá uma butinada no outro lá, faça não sei o quê, a torcida joga não sei o quê, e os nossos narradores, isso é a Libertadores. E eu falo no meu blog que isso não é a Libertadores. Isso é vandalismo, isso é grossura. O futebol, a Libertadores, ela tem que ser mais os jogadores têm que ser mais respeitosos com os adversários, né? Saber que eles estão enfrentando não um inimigo na guerra, mas um adversário apenas, que amanhã pode estar junto, né? Então a Libertadores acaba sendo essa guerra, né, que se faz na América do Sul, né? Agora, o que tem de bom aí, né, nessas últimas Libertadores é que os brasileiros passaram a ganhar, né? E antes só dava argentino, né? A Argentina estava sempre na frente da gente com 4, 5 títulos e tal. E hoje está o Brasil, se eu não me engano, empatado com a Argentina, ou na frente um título. Essas medidas que a FIFA está tomando em relação ao futebol, como, por exemplo, o goleiro não pode ficar fazendo cera, se ficar fazendo cera vai tomar cartão amarelo, e o segundo já é o vermelho, né? Você concorda com isso? Concordo. Acho até que demorou. Né? Demorou. Porque todo juiz vê quando o cara quer... Ele vai cobrar um lateral. Ao invés dele cobrar aqui e mandar para você, ele olha, depois ele põe lá no chão e deixa vir um outro cara que está lá no meio de campo para vir cobrar o lateral. Né? Para sair do campo o cara demora também. Leva um século. Se o time estiver ganhando por 1-0, mais ainda. O goleiro vai cobrar o tiro de meta, ele leva uma semana ele vai até lá, ajeita a bola, depois volta outra vez, ajeita. Aliás, é um negócio incrível. Né? Cai e fica 2 minutos, caindo 3, levanta minutos, como se nada tivesse acontecido. 2 minutos, você levanta com 2 minutos, você foi um cara muito apressado. É verdade. Quer mais? Você vê, o cara vai cobrar uma falta, o juiz marca lá, ele põe a bola lá, e depois ele volta e põe a bola 2 dedinhos na frente, como se aquilo fosse fazer uma diferença fenomenal, né? Importante, né? Então, eu acho que essas medidas da FIFA foram muito boas e acho que, se bem aplicadas... E vai ser aplicado na Copa já, né? Vai. Começa agora, o primeiro jogo. Inclusive, até esse jogo do despedida do Brasil já foi aplicado. Só que não teve... Contra o Panamá. Lá atrás, os juízes já foram avisados. O Brasil ganhou de 6-1, né? 6-2. 6-2, os juízes foram avisados para aplicar já essas novas determinações. Mas não houve tempo, que o jogo amistoso corre tranquilo e tal, né? Mas eu acho muito bom e acho que agora precisa também de colocar talvez um crítico de cinema para punir. Sabe aqueles caras que ficam rolando, que fingem que o cara... um outro levanta o braço assim, o cara já faz assim, já bota a mão no rosto, o cara lá no seu começa... Fingindo que levou um tapa, né? Então deve ser por má atuação, uma atuação muitos são artistas, né? Mas olha, péssimo artista, então ele está punido, fica 5 minutos fora. Devia ser assim. Mas eu acho que o futebol ganha com isso. Mário Marinho, fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigado, eu também fiquei muito emocionado de ter vindo aqui há tempo, né? Desde o tempo lá do Gente que Fala, lá da Gazeta, lá do pé da Gazeta. Né? Ao amigo espectador, o meu também muito obrigado. Fiquem com Deus e até breve.